Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre alguns conceitos de manejo integrado de pragas. Vamos entender realmente qual é a estratégia desse manejo que é tanto falado na disciplina. Então, para introduzir o assunto, primeiro a gente conversa sobre os fatores que levaram ao surgimento do MIP, como que nasceu essa história de manejo integrado de pragas. No início, com a forma de manejo que era utilizada, a forma de controle de pragas que era utilizado, começou a ter muitos problemas de resistência de pragas a diversos pesticidas. Então, começaram a aparecer populações de insetos que não eram eliminados, não acontecia a mortalidade desses insetos com o uso dos pesticidas. Depois, pragas que eram consideradas secundárias começaram a se manifestar com maior frequência, causando perdas na produção. E acontecia também a ressurgência de pragas. Você fazia o controle da forma que era esperado e aparecia novamente essas pragas, ressurgência de pragas. E, além disso, a forma de controle das pragas que era realizada antigamente trazia inúmeros problemas ambientais, efeitos adversos sobre os inimigos naturais, sobre os polinizadores, a mortalidade de polinizadores, de peixes e animais silvestres. Então, era um sistema de manejo, um sistema de controle de pragas que vinha apresentando uma série de problemas, de malefícios nessa atividade de controle. E também aumentou muito, era crescente, né, o número de intoxicações por produtos químicos no homem. O homem sofria com essa intoxicação, desde o operador, como também seus familiares, o ambiente e aqueles que consumiam o alimento que era tratado com estes pesticidas. Então vejam bem que esse é o histórico do manejo integrado de pragas no sentido genérico, tá? Envolve também o controle de doenças, o controle de plantas daninhas. Então, visando contornar tais problemas como estratégia para amenizar ou para que esses problemas não acontecessem, surgiu algumas formas foram propostas de controle de pragas. Não foi da noite para o dia, né, que saiu de uma estratégia e foi para outra. Isso levou um tempo para acontecer essa migração de uma estratégia para outra. Então, lá no início, visando controlar esses problemas, contornar esses problemas, surgiu então o controle integrado de pragas. Então, a etapa seguinte a esse controle que foi desajustado, que teve muitos problemas, foi chamado de controle integrado de pragas. O controle integrado de pragas já melhorou bastante a situação, porque ele tinha um olhar holístico sobre estratégias diferentes de controle, e posteriormente essa forma de controle integrado ela foi amadurecida e surgiu então a estratégia de manejo integrado, que se torna mais amplo ainda, um olhar mais holístico ainda sobre o controle das pragas. Então, um resumo que eu gosto bastante, um conceito interessante de manejo integrado de pragas, é o que eu coloco aqui no slide, que manejo integrado de pragas trata-se de um somatório de tecnologias, conhecimentos em várias áreas de conhecimento, né? Eu vou estar olhando então a entomologia, vou estar olhando características da minha planta, a fitotecnia, eu preciso entender um pouco de fisiologia vegetal, nutrição mineral, genética, várias áreas de conhecimento. Eu vou somar as tecnologias, aquilo que eu tenho de melhor em cada área de conhecimento, e com isso eu vou formar um pacote tecnológico, mas que é um pacote tecnológico dinâmico, tá? Alguns pensam que pacote tecnológico é algo que a empresa entrega para o agricultor e o agricultor fica submetido, refém daquele pacote, e ele acaba cometendo atividades ruins contra o ambiente, contra a sociedade. Na verdade, no manejo integrado de pragas, esse pacote tecnológico ele existe, mas ele é dinâmico, ele é adaptável a cada situação, a cada tomada de decisão. É isso que a gente vai ver mais à frente. Nesse pacote tecnológico dinâmico, ele prevê uma estrutura objetiva. Então, aqui, ó, destacando para vocês, as decisões no manejo integrado de pragas, elas precisam ser objetivas, não podem ser subjetivas, tá? Tem que ser objetiva para a tomada de decisão, então, relacionadas
com o emprego de novos métodos de controle. Então, vou ter uma estrutura objetiva para a tomada de decisão em relação a qual método, qual estratégia de controle eu vou adotar naquela situação. Então, vou estar sabendo o que de melhor tem em conhecimento nas áreas, um olhar holístico integrado entre essas áreas, para então fazer uma tomada de decisão de quais são as melhores estratégias de controle para aquela situação. Tem um conceito de Kogan também, que é o manejo integrado, o MIP, é um sistema de decisão para o uso de táticas de controle, isoladamente ou associadas harmoniosamente, numa estratégia de manejo que é baseada em análise de custo, benefício e que levam em conta o interesse ou o impacto nos produtores, na sociedade e no ambiente. Outro conceito que ajuda a entender um pouco essas características do MIP é que o MIP ele é caracterizado pela consonância dos métodos de controle. Então, são métodos que eles se integram, eles têm harmonia entre eles, são baseados em princípios ecológicos, econômicos e sociais. Então, a intenção dessa harmonia é interferir o mínimo no agroecossistema. Então, vejam bem que o MIP ele não exclui os princípios agroecológicos, tá? Os princípios que são da agricultura orgânica. Na verdade, ele prefere que se utilize os estratégias de controle que são baseadas na agroecologia, na agricultura orgânica. No entanto, ele não exclui a possibilidade de uso do controle químico, tá? Só que o controle químico ele entra como uma última opção, como uma carta na manga no MIP. Então, outro conceito para vocês formarem o conceito de vocês é uma filosofia de controle de pragas que procura preservar e incrementar os fatores de mortalidade natural. Isso aqui é bem importante, tá? Eu vou estar fazendo o meu manejo, vou estar conduzindo a minha cultura sempre tentando potencializar fatores de mortalidade natural das pragas. Observe que esse é um princípio que existe lá na agroecologia, um princípio forte da agroecologia, né? Potencializar fatores de mortalidade natural das pragas. No MIP, eu vou estar fazendo isso através do uso integrado de todas as técnicas de combate possíveis. Então, uma característica forte do MIP é justamente essa: utilizar o maior leque possível de estratégias de combate, estratégias de controle. Ao invés de eu pensar numa forma de controle, eu penso em várias formas de controle e o efeito vai ser combinado. O efeito dessas formas de controle, quando somadas, é que vai me trazer o resultado esperado. Essas estratégias são selecionadas, então, com base nos parâmetros econômicos, ecológicos e sociológicos. Não dá para fazer uma separação, tá? Olhar um ponto só a parte econômica, ou só a parte ecológica, ou só a parte sociológica. Essa é uma questão que complica um pouco a adoção do MIP, porque ele se torna mais complexo, uma vez que para cada tomada de decisão eu preciso analisar todo o cenário, né? E eu vou fazer isso visando manter a densidade populacional do organismo, da minha praga, abaixo do nível de dano econômico. Então, voltem lá na aula de dano econômico se vocês não estiverem lembrando o que é o nível de dano econômico. Importante que estejam todo mundo alinhado aqui. Então, o MIP leva em consideração efeitos negativos que cada método de controle pode trazer para o ambiente, para a sociedade, para o operador. Então, é uma tomada de decisão que já pensa que eu tenho diferentes formas de controle e dentre essas diferentes formas de controle eu vou optar por aquela que traga menos efeitos negativos, efeitos colaterais. No MIP eu vou utilizar então ao máximo agentes de controles naturais, como eu comentei, né? Ele busca bastante se atuar de forma agroecológica, então vou estar potencializando agentes de controle natural, que podem ser físicos ou biológicos, e eu vou utilizar técnicas diversas para manter as pragas abaixo do nível de dano econômico. Então, eu utilizo o controle genético, eu utilizo o controle cultural, o controle físico,
o controle biológico, várias técnicas para manter essas pragas abaixo do nível de dano econômico. E agora, pessoal, a gente vai ver um gráfico que mostra um pouco sobre a relação do valor da produção com o custo de controle. E ele é utilizado para esse entendimento do manejo integrado de pragas, quanto que eu devo entrar algum tipo de controle aqui. Então, observem nessa figura, essa figura mostra a relação do custo-benefício do controle de pragas, conceituando o nível de dano econômico. Então, ajuda a entender o conceito de NDE que a gente viu na outra aula. Nesse gráfico eu tenho aqui no eixo Y o valor da produção, tá? em financeiro aqui. E no eixo X eu tenho redução da densidade populacional de pragas. Aqui, quanto mais para a direita, mais para esse lado aqui, ó, que já está rabiscado aqui, quanto mais para cá, menor é a densidade populacional de pragas. Então, observem, essa densidade populacional de pragas é marcada aqui ó, em dp. dp igual a zero. Então, quando eu tenho a densidade populacional de pragas igual a zero, eu estou nesse ponto aqui. Ó. Isso quer dizer que, para cá, eu tenho uma densidade populacional de pragas maior. O valor da produção, quanto maior é a densidade populacional de pragas, maior é a tendência que eu perca a minha produção. Então, aqui no máximo de densidade populacional de pragas, eu teria o menor valor da minha produção. Eu conseguiria obter menor recurso financeiro em relação à minha produção. E aí são duas curvas que acontecem aqui. Quando reduz a densidade populacional de pragas, o valor da minha produção ele vai subindo, que é o que está aqui, ó. Ele vai subindo. E ele sobe enquanto eu tenho uma outra curva, que é essa aqui do custo de controle. Então esse pontilhado aqui é do custo de controle. O custo de controle, ele também sobe, só que ele demora um pouquinho mais do que o valor da produção. Então, quando o custo de controle ele atinge um certo ponto aqui, comparado ao valor da produção, onde ele dá um pico, é quando ele sobe muito forte, que é esse ponto aqui, ó. Então, a partir desse ponto aqui, ó, o custo de controle ele aumenta muito. Então, quando ele aumenta muito, esse ponto normalmente é o nosso NDE, tá? Que é o nível de dano econômico, que é quando a perda na produção é igual ao custo de controle. Então, a partir desse momento, eu faço o controle, porque a perda na produção se torna igual ao meu custo de controle. Então, observem que fazer o controle ao extremo, buscando uma densidade populacional de pragas igual a zero, eu teria um custo de controle como? Extremamente alto seria o meu custo de controle. Estão vendo onde eles vão aqui? Ó? Maior, inclusive, que o valor da própria produção. Se eu quiser fazer o controle ao extremo, eliminar a minha praga do ambiente. Então, o objetivo do MIP não é eliminar a praga do ambiente, não é reduzir drasticamente a população, é trazer essa população para o ponto de equilíbrio dela, para aquele nível de equilíbrio que a gente discutiu na outra aula. É o ponto em que, se eu fizer dessa forma, eu vou gastar menos, igual está aqui, vou ter minha produção e o custo para controlar essa praga vai ser mais baixo. Então era isso, pessoal. Na aula de revisão, a gente tira mais as dúvidas, eu explico com mais calma esse gráfico e a gente vai ter um aprendizado melhor, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.